Eu estou aqui com o Diogo Reder. O Diogo ele é vice-cônsul do Consulado Geral em Nova York e nós estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Tudo bom, Diogo? Tudo bem, Sara. Muito obrigada, tá, por estar me atendendo nesse pedido dessas dúvidas dos brasileiros nos Estados Unidos. E vamos começar pela primeira. Olha só, alguns brasileiros eles não fornecem o seu endereço para o consulado brasileiro com medo do consulado repassar essa informação para a imigração. O consulado faz isso, Diogo? Não, o consulado não passa informação nenhuma sobre a comunidade brasileira para o governo estrangeiro, seja aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. As informações são todas sigilosas, toda a documentação que é feita dentro do consulado é a informação que fica no consulado. Então nada vai ser passado para a imigração, não vai ser passado para o governo aqui, as informações são do consulado e para o consulado não importa o status imigratório da pessoa aqui no país. Todo o atendimento é feito igual, se a pessoa está aqui de maneira legal ou não, com documentação regular ou não. Ok. Olha só, outra dúvida é o seguinte: muitos brasileiros eles passam ao status de documentados através do casamento. Essa é uma realidade aqui, né? O casamento feito na América, ele tem validade no Brasil? O casamento tem validade, mas ele precisa ser registrado no consulado ou num cartório no Brasil para ter os efeitos totais. Então é altamente recomendável que a pessoa, quando se casar aqui nos Estados Unidos, vá ao consulado, registre o casamento lá e depois faça a transcrição disso no cartório no Brasil, para que tenha todos os efeitos que podem vir no futuro, ou se precisar, quando for, se houver um divórcio, ou se houver uma partilha de bens, ou um inventário, ou qualquer coisa assim. E se a pessoa, por exemplo, ela não registrou o casamento dela no consulado ou em um cartório brasileiro e foi para o Brasil e lá ela se casou novamente? Então ela ficou com um casamento nos Estados Unidos e um casamento no Brasil. Isso é ilegal. Ela tem que primeiro registrar o casamento que já houve e o divórcio, se for o caso, para poder registrar um outro casamento. Se ela não tiver feito isso e ela tiver 2 casamentos ao mesmo tempo, ela pode estar cometendo crime de bigamia. Então, é fácil fazer o registro do casamento no consulado ou no cartório, então é altamente recomendável que isso seja feito. Ok. Outra dúvida é quanto ao divórcio. Assim como o casamento, as pessoas têm dúvida quanto ao divórcio. O divórcio feito nos Estados Unidos, ele é válido no Brasil também? Igualmente ao casamento, o divórcio ele tem que ser homologado no Brasil para ter validade total e todos os efeitos. Então, o divórcio não pode ser feito o registro no consulado, ele tem que ser feito ou num cartório, se for o caso de divórcio entre 2 brasileiros que não tenha sido litigioso, ou por requerimento ao Ministério da Justiça para que seja feita a homologação da sentença de divórcio. Que seria através do STJ. Exatamente. Certo, olha só, porque eu já ouvi várias pessoas e profissionais falando o seguinte: quando uma pessoa divorcia nos Estados Unidos, para ela legalizar esse status no Brasil, ela deve fazer um novo divórcio no Brasil. Tá errado, então. Não é isso. Ela tem que fazer uma homologação da sentença de divórcio. Qualquer sentença estrangeira, sentença judicial estrangeira, para ser válida no país, no Brasil, ela tem que ser homologada pelo STJ. Então, a mesma coisa para o divórcio. É uma sentença que tem que ser homologada, não é um novo divórcio que tem que ser feito, é só a homologação mesmo. E essa homologação, a data do divórcio vai ser a mesma. Isso, vai ser a mesma dos 2 países, exatamente. Ela vai só refletir no Brasil os dados da sentença que foi emitida aqui nos Estados Unidos. Ok, você falou em sentença. Às vezes a sentença de divórcio, ela regulamenta a guarda. Ela dá a guarda, por exemplo, a guarda total para um dos pais. E aí o pai quer sair do país com o filho, leva o filho para o Brasil para passear, por exemplo, e na hora de retornar, a Polícia Federal, ela não deixa seguir viagem porque ela reclama a ausência de documentos por parte do outro cônjuge. O que pode ser feito nesse caso? Queria que você explicasse esse problema pra gente, que acontece muito. Tem algumas alternativas para essa possibilidade. A Polícia Federal ela vai cobrar a autorização para a viagem do menor para sair do país. Isso é uma exigência que o Brasil faz, que os Estados Unidos não faz. Então, por isso a criança às vezes consegue ir para o Brasil e na hora de voltar é que ela vai ter esse problema. Idealmente, a pessoa teria que ter já feito a homologação desse divórcio no Brasil para ele ter validade lá e lá teria a custódia. Para os consulados,
é aceita a sentença estrangeira. Então, a sentença emitida aqui nos Estados Unidos, ela é válida pro nosso consulado ou para os outros consulados aqui. Então, a gente vai poder emitir o passaporte da criança com autorização de viagem, se for assim que a pessoa que tem a guarda decidir. Então, constando no passaporte essa autorização de viagem do responsável legal, a criança vai e volta de acordo com o que tiver ali de autorização. Se for desacompanhado, na companhia de terceiro ou de um dos pais. Se a pessoa não fez isso, ela pode ficar presa, né, ser interrompida a viagem lá no Brasil, porque pela falta da autorização no passaporte. E aí, as alternativas são a homologação da sentença, que leva um tempinho, não vai ser feita de um dia para o outro lá no Brasil, essa sentença do divórcio, né, ou da custódia. Ou, se for o caso da criança ser residente aqui nos Estados Unidos ou no exterior, uma alternativa é a apresentação de um atestado de residência da criança para provar que a criança está retornando ao país de residência habitual dela. Isso também tem que ter sido feito antes da criança viajar. Então, se não tem a homologação do divórcio ainda no Brasil ou da custódia e nem a autorização no passaporte, o que a gente recomenda é que a criança já viaje com um atestado de residência para provar que ela mora aqui, porque é isso que a Convenção da Haia sobre o sequestro internacional de menores prevê, que a criança deve retornar ao país de residência habitual dela. E tudo isso, assim, todas esses procedimentos são para tomar cuidado justamente com os casos de sequestro internacional de menor. Sequestro não necessariamente significa sequestro naquela na concepção habitual da gente, mas no caso de um pai, por exemplo, levar a criança para um outro país contra a vontade do outro pai, se não tiver a guarda total da criança. Você falou de 3 procedimentos. Um é a homologação, que é feita no Brasil e é um pouco demorado. Os outros 2 têm que ser feitos antes da viagem. Exatamente, né? Seja na emissão do passaporte da criança no consulado ou o pedido do atestado de residência, que tem que ser feito no consulado também, antes da criança viajar. Certo. Olha só, eu tô vendo que você tá com uma cartilha aí que está sendo divulgada pelo consulado, porque tá vindo muita gente para cá, muitos brasileiros estão vindo para os Estados Unidos e com muitas dúvidas a respeito dos seus direitos, em que o consulado pode ajudar. Eu queria que você expusesse pra gente um pouco disso. O consulado preparou essa cartilha que está disponível no nosso site, na nossa página no Facebook, e a gente está também preparando em formato de panfleto para deixar nos lugares onde tem mais rotação da nossa comunidade, como por exemplo aqui. Que esclarece várias dúvidas que a gente tem recebido do pessoal em termos de imigração, de informação, se a pessoa é abordada por um policial, quais são os direitos, quais são os deveres delas, o que ela deve fazer. A gente trata aqui de assuntos de proteção da residência, de como se preparar para filhos menores, no caso, por exemplo, da pessoa está aqui ilegal e às vezes tem uma criança que já é nascida aqui nos Estados Unidos e o pessoal tem muito essa preocupação, então a gente prepara essa cartilha para tirar essas dúvidas. Também estamos sempre à disposição, o pessoal, né, a comunidade toda pode entrar em contato com o consulado para tirar essas dúvidas, ou sempre também entrar em contato com um advogado especializado em imigração. Mas essa cartilha está disponível na nossa página e na nossa página no Facebook.